Você não é básica, você é mal vestida. Falei. Oi, meu nome é Tá Curado, sou consultora de imagem e estilo, especialista em análise de coloração, visagismo e imagem estratégica. E aqui eu ensino você a transformar sua imagem em marca pessoal. Eu sei que isso pode doer, mas tem uma diferença gigantesca em um look minimalista e um look que parece que você pegou qualquer coisa que estava na sua frente e saiu de casa. Hoje, inclusive, eu vou provar para você, porque o estilo básico que você ama dizer que tem não tá funcionando para você. Vou te falar o que realmente você tá comunicando com essa sua imagem e o que você precisa mudar agora para começar a ser vista realmente como uma mulher sofisticada e intencional. Fica até o final porque eu vou te mostrar como é que eu transformo um look super simples num look memorável. Inclusive, vou até te passar uma tarefinha de casa. E se esse tema já cutucou aí o seu brilho, mulher, clica aqui no curtir e já manda esse vídeo para aquela sua amiga que vive dizendo por aí que é uma pessoa muito básica, que se veste de um estilo muito básico. Manda para ela, vai por mim. Vamos juntas virar essa chave aí da maior quantidade possível de mulheres que a gente conhecer. De maneira geral, o que a gente mais vê por aí é gente achando que o fato de colocar uma roupa muito simples faz com que ela esteja se vestindo de uma maneira chique. E aí, é o que a gente mais vai achar por aí são aquela pessoal com a camiseta branca e de calça jeans que acha que só porque tá no Pinterest funciona também, passa a mesma mensagem na vida real. E a gente tá cansada de saber que não é bem assim que a banda toca. Na prática, o que é muito mais provável que aconteça quando você leva essa estética de uma maneira não muito elaborada pro seu dia a dia, é que as pessoas passem a entender você como uma pessoa ali meio apagadinha, meio sem personalidade. E muito comum. Uma pessoa que não chama atenção, que não é memorável. Ah, mas fulana de tal só usa camiseta e jeans e é chique. Sim, mas tem um negocinho aí que você não tá levando em consideração, que é a intencionalidade. Muito provavelmente aquela fulana que você viu lá no Pinterest ou a sua blogueira favorita, ela tá usando sim camiseta e jeans ou uma calça qualquer e uma camiseta, mas o que a gente não vê, o que ela não fala pra você, é que muito antes de entender aquela roupa como básica, ela foi atrás do caimento daquela peça. O material daquela roupa que ela tá usando, muito provavelmente não é qualquer material. Aquela calça jeans, ela tem um caimento, uma lavagem, ela tem um ajuste específico pro corpo dela. Então, ela não simplesmente abriu a gaveta e saiu pegando a primeira roupa que ela achou pra frente. Todos esses detalhes estão embutidos no simples dela. E eu falo isso com muito carinho, adoçem minhas palavras, porque isso é muito comum de se ver por aí. Beira uma infantilidade. Então, muito mais do que simplesmente pegar peças lisas, peças que estão super em alta ou peças extremamente básicas e simplesmente juntá-las, o simples precisa ser construído com inteligência, com intencionalidade. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você é uma pessoa que se considera uma pessoa muito básica? Ou você anda percebendo que, na verdade, essa sua fase básica tá mais ligada a um momento de transição? Ou se trata, na verdade, de uma fase em que você tá meio perdida ali no seu estilo pessoal? Me conta aqui nos comentários. Esse negócio de ser, muito básica. Ah, eu não uso muito acessório porque eu sou básica. Ah, eu tenho roupas discretas porque eu sou básica. Ah, eu não, entendeu? Isso aí, eu tô te falando porque eu já vi isso em várias clientes minhas dentro da consultoria de imagem e estilo, em que elas chegam pra mim com esse mesmo discurso. E aí, eu vou acompanhar, né, o dia a dia delas ali, porque para eu fazer análise de estilo, para eu fazer um diagnóstico para elas, eu preciso ver como elas se vestem. Então elas me mandam muita foto do que elas estão vestindo. A gente tem um acompanhamento ali para eu entender as peças que ela mais gosta de vestir, as peças que ela não vai vestir, enfim. Então, antes de ir para a parte prática, eu preciso analisá-las durante uns 15 dias por aí. E ao longo da consultoria como um todo. E aí eu percebo que
a grande parte delas, na verdade, só está muito perdida em quem elas são. Na verdade, essa escolha do tudo muito básico, do tudo muito neutro, sem informação, acaba funcionando ali como uma defensiva. E o pior de tudo é que, normalmente, essas minhas clientes que chegam com esse guarda-roupa extremamente sem personalidade, chegam reclamando de não serem ouvidas, de não serem consideradas para os cargos que outras pessoas que estão ali, que chegaram depois delas na empresa, já estão sendo melhor cotadas que elas, enfim, passa uma vibe de invisibilidade. Eu vou te contar, por exemplo, o caso de uma cliente minha. Vamos supor que ela chama Fernanda, porque eu não posso expor minhas clientes assim de uma maneira tão explícita. Apesar de que eu vou mostrar algumas fotos de antes e de depois aqui para vocês verem. Ela chegou exatamente com esse tipo de queixa. Ela estava comemorando o aniversário dela de 50 anos, estava muito próximo, e ela resolveu, depois de viver muitas fases conturbadas na vida dela, que ela se daria de presente no ano de 2025 um banho de loja, né? Vamos dizer assim, um glow up. E a consultoria de imagem estava dentro desse pacote. Inclusive, olha só que interessante. Ela me escolheu porque eu sou tatuada. E ela é uma mulher que tem tatuagens, é uma mulher que ela vem de uma vibe mais motociclista. Então ela se identificou comigo por não entender que eu tivesse tabus com relação a esse universo. E não tenho mesmo. Aliás, eu vou deixar um vídeo aqui que eu fiz antes, falando sobre tatuagens, se elas são ou não elegantes. Se você quiser entender o que eu penso sobre esse assunto, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, só você clicar e você vai direto para ele. Mas voltando, essa minha cliente, ela chegou com esse tipo de cenário para mim, né, dizendo que seria um presente para ela mesma e dizendo que ela precisava muito mudar essa imagem dela pro trabalho, porque lá as pessoas não tinham muita troca com ela. Era entendida como uma pessoa muito séria, então ela sentia muita dificuldade de se comunicar, e ela sentia também que as pessoas não davam muita moral pro que ela dizia. Ela comandava uma equipe e já tinha dificuldade de ser um ambiente extremamente masculino e também de ser à distância, então ela não tinha esse trato diário com as pessoas próximo, né? Muito próximo ali presencialmente. Então ela estava passando a ter muitas dificuldades sobre isso. Ela sentia que as pessoas não se reportavam e não entendiam ela como líder delas. Ela tinha acabado de chegar. Então, uma mulher, num ambiente extremamente masculino, que precisava realmente se impor. E a maneira com que ela se vestia era uma maneira muito despersonificada, vamos dizer assim. Não tinha nada nela que transmitia ali uma imposição. Ela é uma mulher um pouco mais franzina, no sentido de tamanho, então ela não tinha uma forte presença, porque às vezes, se você é uma mulher maior, eu sou uma mulher que me considero uma mulher grande, apesar de não ser muito alta, eu tenho 1,70 só, mas eu tenho presença, eu tenho o ombro, eu tenho uma cor de cabelo que chama atenção, então onde eu vou me impor de alguma maneira. E claro, hoje em dia, como consultora de imagem, eu tenho os recursos, as ferramentas certas para isso. Mas de maneira geral, ela não tinha esses fatores ao favor dela. Então a gente foi trabalhar isso. Eu fui observar o dia a dia dela, pedir para os looks que ela me enviasse looks, né? E o que eu percebi era essa simplicidade no se vestir. Ela falava muito isso. Tamiris, eu gosto de ser básica, eu sou muito prática, eu não tenho tempo. Então, tudo isso eu fui anotando para poder passar para ela no diagnóstico. Observando as fotos ali, o jeito que tava o cabelo, né, a forma como ela compunha esse look sem nenhum tipo de detalhe, eu fui mostrando para ela que aquilo ali estava trazendo uma leitura de desleixo, uma leitura de falta de presença, de falta de personalidade. Ela queria acertar no básico, na descrição, mas que na verdade ela estava transmitindo ali uma imagem de desimportância. Ela estava se deixando invisível de propósito, claro, sem saber que se vestindo daquela maneira ela estaria trazendo esse tipo de reflexo para a imagem dela. E aí a gente fez trocas muito pontuais. Primeiro porque ela tinha emagrecido muito, então ela precisava realmente trocar esse armário dela. Então a gente optou por um armário mais robusto no sentido de peças-chaves, mas nem por isso básicas, e peças que dariam mais versatilidade para os looks dela como um todo. E aí veio as trocas inteligentes. O jeans que ela batia no dia a dia, ela tinha ali 1 ou 2 calças jeans que estavam muito maiores que ela, estavam ali desbotadas, não eram calças, peças que valorizavam o formato de corpo dela. A gente trocou por peças mais em alfaiataria,
que trazem mais conforto, são peças mais maleáveis, que vão trazer ali melhor caimento. Não que você não possa usar o jeans, ela tem peças jeans também, mas com um pouco mais de qualidade de corte, um pouco mais com uma cor mais fechada. Inclusive, se você gosta muito do jeans e quer levar ele para o seu ambiente de trabalho, e seu ambiente de trabalho permite isso, anota essa dica. Vai para os jeans ali de lavagem média a escura, porque eles são mais fáceis de serem inseridos nesse ambiente corporativo. O jeans muito claro, com lavagens, com rasgo, você deixa ele para o seu momento de lazer, porque eles são muito informais. E aí a gente trocou camisetas muito sem graças, camisas muito genéricas, de corte muito bobinho, por peças mais estratégicas, com tecido melhor. A gente foi muito para essa fase de olhar as etiquetas das peças e principalmente a gente começou a ajustar os acessórios. Ela não é uma mulher que não usava acessórios, mas os acessórios às vezes ficavam desconexos ali. Ela tinha medo de usar, ela tinha medo de misturar. Então eu fui trazendo para ela essa importância de usar acessórios de uma forma mais intencional. Inclusive, fica aí esse detalhe para você. Você precisa de acessórios, porque especialmente se você é uma pessoa que não abre mão de peças muito básicas, como uma camiseta, uma calça jeans, os acessórios que vão trazer essa personalidade pro seu dia a dia, especialmente se o seu guarda-roupa é muito monocromático. Tem gente que eu abro o armário e só tem preto, branco, bege. Então, invista pelo menos em acessórios para ter um pouquinho mais de personalidade impressa no seu look. E aí, voltando pro caso da Fernanda, que não chama a Fernanda, mas aqui ela vai chamar a Fernanda pra gente, ela começou a fazer trocas muito pequenas. Inclusive, antes das compras, quando ela começou a aplicar os truques que eu trouxe pra ela ali de formato de corpo, né? Ela ia trocando ali as peças muito pro lado de fora, colocando uma peça pro lado de dentro da roupa. Ela já foi dando mais acabamento pra esses looks dela. As pessoas já começaram a notar a diferença. Já começaram a perguntar o que ela estava fazendo, se ela tinha mudado o cabelo. Ela disse que foi muito mais bem recebida numa reunião que ela acabou precisando fazer com a diretoria. Então, assim, os reflexos, pelas pequenas mudanças que a gente foi trazendo, já foram começando a aparecer, inclusive no cabelo. Ela era uma pessoa que ela não sabia muito lidar com as ondas dela, é um cabelo ondulado ali, que tá entre o cacheado e o liso, né? E é um cabelo fino, e ela sempre usava ele amarrado, porque ela não sabia finalizar. E aí, a gente foi pra fase também de entender esse cabelo, esse fio, né? Levei ela pra conversar com profissionais, pra pesquisar, pra comprar produtos que funcionavam pro fio dela, e ela passou a usar esse cabelo mais natural, que deu também muito mais maleabilidade pra imagem dela. E assim, o resultado foi fantástico. Na parte de ser básica, quando a gente quer trazer isso para nossa vida, quando faz parte da nossa maneira de viver, né, do nosso estilo de vida, a gente precisa entender que o básico mal feito é muito traiçoeiro. A gente acaba se confundindo muito com essa questão do conforto, da praticidade, né, do dia a dia. Mas muitas vezes esse minimalismo muito grande na nossa imagem tá deixando a gente apagada, tá fazendo com que a gente fique ali com aquela imagem de desleixo, de uma pessoa que se importa pouco consigo mesma, que não tem tempo de se cuidar. Na maior parte das vezes, é esse tipo de mensagem que transmite. E aí, realmente, se você não se dá a devida importância, se você não tira tempo pra você, não é a outra pessoa que vai ver valor em você, que vai investir atenção em você, que vai te ouvir, porque você própria não se escuta. Vou te mostrar um exemplo aqui agora que vai ficar muito claro na sua cabeça. Olha só, a gente tá falando aqui de uma calça legging com camisa. Vou deixar uma imagem aqui pra você ter essa clareza. Tá super confortável, tá super básico, mas não traz personalidade, não tá falando que essa pessoa tá se importando com a sua imagem. Agora, esse outro exemplo aqui, observa, faz uma comparação aí. Qual dos dois funciona melhor na sua cabeça? Qual dessas duas mulheres você entende como uma mulher que realmente se importa consigo, que dá o devido valor para si mesma, uma pessoa que não precisa falar alto, vamos dizer assim, uma pessoa que ocupa espaço. Qual dessas duas aqui você consegue observar essa questão de alto valor? Entendeu a diferença? Viu como às vezes o muito básico passa uma vibe de preguiça? Por outro lado, como você também viu aí, existe o básico que é muito bem feito, porque a gente tem que concordar que o arroz com feijão é uma ótima combinação.
tanto ali no nosso almoço do dia a dia, quanto na nossa roupa, no nosso vestir. Quando um look minimalista, ele é realmente minimalista por estratégia, aí sim, aí ele vai trazer impacto em 3 pilares muito básicos, que é o caimento perfeito, são peças que realmente vão vestir você muito bem, que não vão estar parecendo que você tá muito apertada na roupa ou que a roupa tá muito grande, especialmente quem vai muito pro básico corre mais esse risco de estar com a roupa maior. E isso também demonstra certa falta de cuidado, a menos que você saiba fazer as composições de uma forma harmônica. Então observa ali, o ombro tá no lugar certo do ombro, tem um caimento, tem um tecido bonito essa peça. Né? Simples por simples, camiseta por camiseta. Não precisa ser uma camiseta cara, mas precisa ser uma camiseta que lhe caia bem. Um tecido que vai durar, vai aguentar algum tipo de lavagem, né? Que não é transparente, que não é muito sintético e normalmente vai pegar um pouco mais de cheiro se for sintético. Isso também vale observar. Isso leva a gente para um terceiro ponto, um terceiro pilar, que é a textura mesmo, a qualidade desse tecido, o caimento que ele vai trazer. Se eu for, por exemplo, atrás de um jeans, por favor, como eu disse, vá atrás de um jeans que não seja muito rasgado, que não esteja com a lavagem estranha, que não pareça suja ou que não esteja desbotado. O jeans, para esse look bem elaborado, mais básico, minimalista, se ele for de uma lavagem média ali do blue jeans, né, o tradicional, que quando você pensa num jeans, a cor que vem na sua cabeça agora é essa cor aí. E da lavagem mais escura também, são muito mais versáteis e servem tanto para o ambiente de trabalho quanto para o ambiente social. Eles são mais usáveis e ao mesmo tempo são mais sofisticados. Se for escolher uma camisa, uma camiseta, olha a estrutura de gola, né, a textura, como é que tá a fibra desse tecido. Isso tudo vale observar. Basicamente, o básico exige ainda mais qualidade para que essa roupa tenha ali um significado, não seja simplesmente uma roupa que você vestiu e saiu correndo. E a questão dos acessórios. Mesmo que você não use peças muito grandes de acessórios, os acessórios são sim muito importantes, especialmente se você vai para uma pegada mais básica. Então, mesmo que seja uma corrente fininha ou que você misture mais de uma corrente, um relógio discreto, brinco, um batom, precisa de acabamento. Isso tudo é entendido como acabamento, é como se fosse o polimento do seu look. Isso tudo vai separar o básico básico do básico medíocre. E a gente quer o básico básico, né? A gente não pode perder esse foco. Então, em resumo, a mulher que domina o básico, ela não passa despercebida, ela não se veste para isso. Ela se veste para representar nas roupas, na forma dela de vestir, o que ela é por dentro, que é uma mulher mais prática, mas tudo isso é feito com estratégia, não pode ser simplesmente na barriga, não pode ser levado na barriga, não é para ser de qualquer jeito. Tem uma coisa que eu falo sempre dentro da consultoria, inclusive eu repito muitas vezes lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá, eu vou deixar meu arroba aqui, só você clicar, vai lá conversar comigo, lá eu mostro muito mais o meu dia a dia, a gente tem um papo muito mais próximo. Se você for para lá, se me seguir lá, me conta que você veio daqui que eu vou amar saber. Mas voltando, eu conto lá no meu Instagram, repito várias vezes, que os acessórios são extremamente importantes para a gente construir essa imagem de personalidade, de assinatura de look. Porque hoje em dia a gente compra muita roupa de fast fashion, faz parte da realidade da maior parte dos brasileiros. Então, como são roupas que têm nem sempre são roupas que são muito diferentes, você vai encontrar muita gente vestindo aquela mesma camiseta que você gostou, mas essa questão de trazer o acessório para ela, especialmente um acessório que faça muito parte do seu estilo de personalidade, né, que vai transmitir ali um pouco do seu gosto pessoal, isso tudo vai transferir um pouco mais de autenticidade para o seu look, para a sua forma de se vestir. Isso tudo costuma ajudar a construir um estilo próprio. Então eu falo que, por causa disso, os acessórios precisam ser até 40% do seu armário. Aliás, se você gostou desse papo aqui, eu vou deixar linkado um vídeo que eu fiz aqui anteriormente, falando exatamente, explicando como é essa proporção de um armário bem pensado, né? É 40% de acessórios, mas existem outras porcentagens de outros itens que eu entendo como muito necessários para um armário bem construído. Só você clicar aqui que você vai direto pro vídeo.
Mas agora, né, depois de todo esse papo, se você quer saber o que eu considero como o erro mais comum de quem vive batendo no peito aí dizendo que é básica, pra mim, né? Mera mortal aqui, embora consultora de imagem, é usar o básico como desculpa para não se posicionar. Ou melhor, para não se dar o trabalho de pensar no que está vestindo. Até porque, minha amiga, para fazer isso exige muito autoconhecimento. E autoconhecimento dá trabalho. Normalmente, quem gosta de ser básica, quem gosta de ser muito prática e não faz isso com estratégia, como eu disse aqui o vídeo inteiro, ela tá querendo transmitir essa mensagem de eu não quero me preocupar com a minha roupa, eu não gosto de coisa muito chamativa, isso não é prioridade para mim agora. Isso tudo é o que fica ali implícito, né, na mensagem dessa pessoa que me diz esse tipo, que se comporta assim, né, que se posiciona dessa maneira. E na verdade, tá tudo bem, mas eu preciso que você entenda uma coisinha só. Roupa é comunicação não verbal. Então, mesmo sem falar, quando você se veste, sabendo você disso ou não, você tá dizendo alguma coisa pro mundo ao seu redor. E normalmente, pelo que você veste, você vai transmitir essa mensagem do me note, ou me ignore, me leve a sério, ou eu desisti de mim, ou eu sou intencional. Na grande maioria das vezes, eu tô perdida. Qual dessas mensagens que eu acabei de dizer agora você sente que tá passando aí com o seu jeito de se vestir? Me conta aqui nos comentários que eu quero te ler. E quando você comenta esse tipo de coisa, muitas vezes você tá ajudando uma outra mulher também a ter coragem de falar, a ter coragem de se autoanalisar. Isso é muito legal. Eu não sei se eu te contei já, mas eu tenho uma consultoria de imagem, né? Um serviço de consultoria. Na verdade, são várias possibilidades de consultoria, mas, enfim, depende muito do momento de vida que você está vivendo. E eu sempre ofereço um serviço muito personalizado para as clientes que chegam até mim, porque eu preciso levar em consideração a história dessa cliente, o desejo de imagem que ela traz, a realidade de vida dela. Porque a forma como eu montaria um armário, por exemplo, para uma juíza, é diferente da forma que eu montaria um armário para uma mulher que trabalha com moda, ou de repente para uma professora de faculdade, ou até mesmo para uma dona de casa, para uma mãe em tempo integral. Então, eu preciso fazer esse serviço muito personalizado e eu prezo muito por isso, para que você não seja colocado numa caixinha pré-montada ali, mas que você leve para você uma reformulação de estilo, de armário e principalmente que ao longo desse processo você faça uma autoanálise muito profunda para você entender exatamente isso que a gente conversou até aqui, que as roupas, elas são uma expressão do que você tem por dentro, do que você está pensando, do momento de vida que você está vivendo. Então eu faço isso de maneira muito bem pensada e individualizada. E essa consultoria serve exatamente para quem está nesse limbo, que quer ter um armário mais inteligente, que funciona melhor no dia a dia, mais prático, e principalmente para quem não quer gastar muito com roupa, porque eu sei que parece muito oposto, mas quem investe numa consultoria de imagem acaba gastando menos com roupa ao longo do tempo. É um investimento que se paga, porque você passa a fazer escolhas muito mais intencionais e estratégicas, né? Para de comprar porque tá barato, para de comprar porque achou simplesmente bonito e passa a escolher peças que vão servir muito bem no seu corpo, que vão ter o caimento certo, que vão ter a mensagem que você precisa transmitir com a sua imagem. De maneira geral, eu não transformo ninguém em outra pessoa, pode ficar tranquila. Eu vou organizar o que já existe aí dentro e a gente vai juntas construir uma nova imagem muito mais intencional e com estratégia. Vamos criar coerência no seu armário. Se você sente aí que seu estilo tá neutro demais, tá básico demais, especialmente depois que você viu esse vídeo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Esse link que eu vou deixar ali, você fala diretamente comigo no WhatsApp e lá você vai me contar um pouquinho mais do que você tá passando aí, do seu momento de vida, e eu vou te indicar a melhor consultoria para o seu momento. Vou te esperar lá. Então, minha querida, minha maravilhosa, se você chegou até aqui, você já deve ter percebido que o problema não tá muito em ser básica, até porque a gente não tá querendo ali transformar você em outra pessoa. O que realmente importa nesse processo é ser intencional, é saber com quem você tá falando e o que você tá dizendo quando você tá de boquinha fechada. Ser básica com propósito é ser estratégica.
Enquanto ser básica, sem propósito, fazendo as coisas de uma maneira muito desleixada, é ser descuidada consigo mesma. E aí, a invisibilidade é o preço que você vai pagar por não ter esse tato no dia a dia. Agora que você já sabe de tudo isso, eu quero te propor um desafio. E aí, vê se cabe aí pra você. De repente, você já faz amanhã. Amanhã, quando você for se montar, eu quero que você monte um look aí na sua casa, dentro da sua realidade com o que você já tem, mas com mais intenção, levando em consideração esses itens que eu listei ao longo desse vídeo, ajeitando o caimento, prestando atenção nos detalhes, testa, de repente, aquela camisa que você usa várias vezes, com aquela calça que você usa várias vezes, fica mais legal por dentro da calça, a camisa, né, por dentro da calça, do que por fora, ou de repente você pode testar aquela roupa que você usa no dia a dia já normal, mas com outro tipo de sapato que vai trazer um pouco mais de personalidade pro seu look. Ou você vai ali naquela caixinha de bijuterias que eu sei que você tem aí guardadinha, que fica esquecida lá no fundo do seu armário, e você vai tirar de lá peças que às vezes você tá guardando para uma ocasião especial e que pode nunca chegar, digamos a verdade, e vai tentar colocar isso de uma maneira para trazer um pouco mais de alegria pro seu look do dia a dia. Combinado? Faz isso e me conta como é que ficou a sua autopercepção quando você se viu no espelho e principalmente as reações que as pessoas vão ter quando te ver aí muito mais bem alinhada. Porque eu tenho certeza que elas vão notar. Se esse vídeo fez sentido pra você, minha querida, já salva ele aí pra você ver de novo. E também já se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que você não vai querer perder o próximo vídeo que eu vou postar. E já me conta aqui também nos comentários. Você quer um vídeo só sobre como que a gente monta um guarda-roupa básico, mas sofisticado, do zero? Conta aqui. Escreve pra mim aqui, básico sofisticado. Eu te espero num próximo vídeo. Um beijo. Tchau!